Ok, então, vamos falar agora de um exemplo inicialmente, que é o espaço projetivo, e só que vamos ver que esse exemplo ele nos leva a mais exemplos. Tá? Essa apresentação do Manfredo está muito boa didaticamente. Tá? Muito bem. Bom, então, o espaço projetivo real, denotado por R, PM, né? Bem claro aqui, P de projetivo, R que é real, né? Ou seja, dá para fazer isso também com espaço projetivo complexo também, certo? Mas ele é um conjunto abstrato, originalmente, né? A gente considera a aplicação antípoda, né? Que nós vimos na aula passada. E vimos que essa aplicação é um diffeomorfismo da esfera na esfera, tá? E aí, quando você junta com a aplicação identidade, esse conjunto, aplicação identidade, aqui é a identidade de SN e SM, e aqui é a aplicação antípoda, tá? Então, com a operação composição, isso aqui é um grupo, tá? Isso aqui claramente é isomorfo ao grupo Z2. Z2 é o grupo formado pelo 0, 1, entendeu? Dois elementos. Né? Por exemplo, aqui com a soma, entendeu? 0 mais 1 é 1, e 1 mais 1 é 0, certo? Ai, não acredito. Não está apagando. Ok? Não sei porquê. Deixa aí. Tudo bem. Então, você tem... É um grupo muito simples, tá certo? Bom, o espaço projetivo, ele, como eu estava falando, ele é conjunto abstrato. Ele é o conjunto, né? Aí nós vimos que isso aqui, na verdade, o grupo, na verdade, ele define uma relação de equivalência na esfera. Dois pontos são equivalentes, P e Q são equivalentes, se eles são iguais a menos de uma aplicação dessa. Ou seja, né, P é equivalente a Q, esse grupo vai dizer o seguinte, ou se, né, se o Q é igual ao P, ou seja, identidade aplicada a P, ou se o Q é menos o P, que é a aplicação A aplicada a P, certo? Então, o conjunto das classes de equivalência, né, isso aqui define a relação de equivalência, na verdade, o grupo define a relação de equivalência entre os pontos da esfera, né? Então, por exemplo, geometricamente, os pontos equivalentes são sempre um ponto e o seu antípoda. Ponto e seu antípoda. Esse é o conjunto das classes de equivalência, tá? Então, o conjunto é formado por esses dois pontos aqui. Claro? Muito bem. Repito, é um conjunto abstrato. O conjunto dos pontos, dos pares antípodas da esfera. Todos juntos. Tá? O que é interessantíssimo é que aí a gente vai ver que isso aí tem uma estrutura de variedade diferenciável, que é o espaço projetivo, certo? Então a gente denota também, né, o conjunto das classes de equivalência. E essa notação aqui, essas notações são super gerais, tá? Não é uma coisa da geometria, nem da topologia diferencial. Isso é uma coisa... Sempre que você tem uma relação de equivalência, o conjunto das classes de equivalência é chamado de espaço quociente, tá certo? E a gente pode anotar assim, assim, e a gente pode anotar ainda como G é isomorfo ao Z2, isso também é a esfera quocientada pelo grupo Z2. São notações, tá, para esse espaço. Muito bem.
Pronto, é o conjunto obtido quando identificamos todos os pontos antípodas. Eu acho que eu fiz esse desenho na aula passada também, né? Como é que eu visualizo, né? Bom, você tem que pegar todos os antípodas. Então, por exemplo, aqui em S2, eu vou pegar só a parte de cima como sendo os representantes, né? Quando a gente vai trabalhar com classe de equivalência, o que a gente faz? A gente escolhe um elemento para representar a classe inteira. Então, você pode tomar no hemisfério superior todo como representante, certo? Só que agora, no equador, você tem que identificar, ou seja, o equador, ele tem que identificar os pontos antípodas também, certo? Muito bem. Então, o que a gente vai ver agora, de fato, é que esse conjunto abstrato, ele tem uma estrutura de variedade diferenciável, tá? De dimensão n. Bom, isso vale em geral, mas para as contas fluírem melhor, eu resolvi fazer a conta em dimensão 3. Seria o RP3, tá? Isso vale em qualquer dimensão. Então, como é que a gente faz como é que a gente verifica que o espaço projetivo é uma variedade? Bom, como ele é construído a partir da esfera, então o que a gente faz é usar a parametrização. Para parametrizar ele, né, olhar as parametrizações, a gente usa parametrizações da esfera. Vamos usar essas aqui, as chamadas parametrizações de gráfico, né? Deixa eu ver se tem espaço. Então, isso aqui é clássico. Em geral, a gente faz isso aqui, né, no livro de geometria diferencial para esfera S2 em R3, tá? Eu estou com a esfera S3 em R4. É claro que não dá para desenhar, mas a gente desenha do mesmo jeito. Então, em cada eixo, como é que são essas parametrizações? Em cada eixo, a gente considera, por exemplo, aqui nesse eixo, digamos que esse eixo aqui seja, por exemplo, x1. Digamos, tá? Então, você tem aqui essa parametrização que vai levar aqui, ó, as 3 coordenadas. Ou seja, o domínio é a bola, B é a bola de raio 1, tá? Então, você vai pegar um ponto e vai colocar, isso aqui vai ser o gráfico, tá certo? Observe que essa função é justamente o gráfico da esfera. Então, se for mais, é a parte de cima. Se for menos, eu esqueci de colocar. Mais ou menos. Certo? São 2 parametrizações. Então, por exemplo, a parametrização x1 mais e x1 menos, elas vão cobrir, né, a parte da esfera que é um gráfico sobre o hiperplano x1 igual a 0. Então, tem a parte de cima e tem a parte de baixo, né? A gente chama isso aqui, às vezes, de bigráfico. Agora, observe que, né, não enfatizei não, mas essa bola tem que ser aberta, né, para as coisas ficarem diferenciáveis. Essa função aqui, ela só é diferenciável fora da origem, né? Ou seja, quando isso aqui não é 1. Tá claro? Por isso que eu tenho que pegar a bola aberta. Não posso estar no bordo. Essa função não é diferenciável. Tá bom? Então, essa parametrização, por exemplo, as duas, x1 mais e x2 e x1 menos, elas vão cobrir a esfera inteira, menos o equador. Entendeu? Exatamente como vocês devem ter visto no curso de geometria diferencial. Então, para cobrir o equador... Professor, só uma coisa. Marisa pediu para avisar que ela tá só com 4 dias, não tá conseguindo entrar não, tá sem internet. Beleza. Para avisar. E ela avisou como? Ela tá com 4G só e não consegue entrar, eu acho. Ah, beleza. Não, beleza. Vai pro YouTube já ela assiste depois. Brincadeira. Vamos lá. Então, continuando aqui. Estão acompanhando aí, né? O som tá cortando, tá bom? Como é que tá? Pra mim tá bom aqui, professor. Vamos lá, então. Ok, então... por exemplo, então, continuando, essas 2 parametrizações, x1 mais e x1 menos, né, que eu representei de uma forma só, elas vão cobrir, digamos,
um hemisfério, a parte de cima e a parte de baixo. Falta cobrir o equador. Entendeu? Então, digamos assim, essas parametrizações elas têm muita interseção, porque eu vou usar essas outras parametrizações para cobrir, vai cobrir bastante gente, mas em particular vai cobrir, por exemplo, né, essa parte do equador aqui, por exemplo, se isso aqui for x2, né, então observe que essa parte, o x2 vai cobrir isso aqui, por exemplo. Então, x2 vai cobrir isso aqui, né? Melhor. Vai ter aqui esse hemisfério daqui, tá certo? Nessa direção. E a parte de trás também. Entenderam? Muito bem. Tá claro. Pronto, essas parametrizações, elas cobrem, né, toda a esfera. Tá bom? Então, depois eu fiquei pensando, eu deveria enfatizar, não sei se está claro para vocês, mas uma parametrização, ela tem que ser uma aplicação bijetiva com a imagem, tá certo? Então, no caso aqui, ela essencialmente é um gráfico, essa aplicação essencialmente é um gráfico, tá certo? Então, um gráfico de uma função, isso aqui é geral, o gráfico, eu até mencionei, eu acho isso também numa aula dessa, né? O gráfico, ele sempre é diffeomorfo ao seu domínio, tá claro? Então, a aplicação vai pegar um ponto aqui e vai levar, né, no ponto, digamos que aqui é o ponto P, aí lá vem quem? Coordenada P e abscissa F de P. Não sei se é assim que chama. Entenderam? Então, você vai pegar um ponto aqui, que seria o ponto P, seria esse aqui. Aí você vai levar nesse ponto mais o ponto do gráfico, entendeu? É assim que a gente parametriza. Então, dado que isso, né, em geral, genericamente, você tem essa aplicação, que pega um ponto e leva aqui. Quem é a aplicação inversa? A aplicação vai pegar um ponto do gráfico, né? O ponto do gráfico é um ponto da forma P, F de P, né, se for o gráfico da função F. A aplicação inversa, a aplicação que leva, ou seja, o diffeomorfismo que vai levar o domínio, o conjunto domínio, tá? No traço do gráfico, a que leva é a função gráfica. Pega um ponto P e leva no ponto P, F de P. A função inversa é a função que pega o ponto P, F de P e leva no ponto P. É a projeção. Certo? Por isso que eu quis enfatizar. Para cada uma dessas aplicações aqui, x1 mais e x1 menos, a inversa é a mesma. Vai pegar um ponto e vai levar um ponto vai ser dessa forma daqui. Eu não me importo essencialmente com quem está aqui. A esse ponto, eu vou levar nessas três últimas coordenadas. Essa é a projeção, por exemplo, a inversa de x1 mais ou de x1 menos, né? Deixa eu fazer aqui também, por exemplo, quem seria a aplicação x2 mais, por exemplo? x2 mais vai pegar x, y, z e vai levar em quina. Aí você vai colocar isso aqui na segunda coordenada. Colocar x, vai colocar aqui raiz de 1 menos x2 menos y2 menos z2, certo? YZ, ok? Quem é agora a aplicação x2 mais inversa? Essa aplicação vai pegar um ponto da esfera, A, B, C, D, e vai levar em quem? Quem vai me dizer? Preciso que alguém fale. Alô, câmbio. Eduardo, fala aí, por favor. Alô? Quem é a inversa da aplicação x2 mais? ACD? Muito bem, exatamente.
Exatamente. ACD. ACD. Certo? Isso é muito importante. É uma bobagem importante. Alguém... Tá claro para todo mundo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Questionar? Tá claro, Ian? Tá claro, tá claro, professor. Elaine T. Tá claro. Rodrigo? Tá claro, professor. Muito bem. Então vamos continuar. Deixar aí essa bagunça. Vamos lá. Bom, então, todo ponto, tá, da esfera é localmente o gráfico de uma dessas funções. Então, em particular, essa coleção aqui, eu coloquei o I, mas que eu estava olhando o livro, tá? Todos esses conjuntos... Jesus. Deixa eu apagar aqui. Eu estou falando aqui... todos os domínios que eu vou olhar, né, são todos iguais, são todos abóbora, certo? B. Então, essa coleção, o domínio é o mesmo, e daí eu tenho várias parametrizações, e elas cobrem a esfera, tá certo? E eu digo que é uma estrutura diferenciável para a esfera. Por quê? Porque como digamos assim, genericamente, né, como é que é a mudança de coordenadas? A mudança de coordenadas vai ser uma aplicação, genericamente vai ser dessa forma. Eu coloquei aqui o 1 e o 2, não poderia ser qualquer dois índices, certo? Então, você vai pegar quem é x2 menos inverso composto com x1 mais. Bom, x1 mais vai pegar esse ponto e vai levar aqui, né? E aí, como já foi observado, x2 mais inverso é isso. x2 menos inverso também é, né? Como eu coloquei aqui para o x1, entenderam? A inversa vai ser a projeção também. Tá claro? Então, isso aqui vai, como é o x2, vai ser a primeira coordenada, a segunda, a terceira coordenada e a quarta coordenada. Entenderam? Muito bem. Então, como a aplicação é definida na bola, isso aqui é diferenciável. Essa coordenada é diferenciável, isso aqui é diferenciável, isso aqui é diferenciável. Então, a mudança de coordenadas é diferenciável. Claro? Sim. Muito bem. Bom, então a gente está falando da esfera. Vamos voltar aqui para o espaço projetivo. A gente considera essa aplicação chamada projeção canônica, tá certo? Eita, Maria, deixa eu pegar. Só um minutinho, pessoal. Continuando, estão todos aí? Vamos lá. Desculpa aí, ó. Esqueci aqui o negócio. Ok. Bom, então, observe que é um conjunto abstrato, mas essa aplicação é natural, né? Você pega um ponto, então você vai levar esse ponto na sua classe de equivalência. Então, seria algo... Se você quisesse pensar na esfera, né? Você vai pegar
A cada ponto da esfera, você está levando agora nele e no seu antípoda. Essencialmente é isso, tá? Bom, e a observação importante é essa daqui, né? Essa aplicação, ela não é injetiva, tá? Mas ela é sobrejetiva e ela só deixa de ser injetiva, na verdade, nos pontos antípodos. Ou seja, na verdade, eu tenho mais do que isso, tá? Deixa eu colocar aqui o que é que eu tenho. É claro que π de um ponto é igual a π de menos esse ponto, né? Porque é esse conjunto e aqui a ordem não importa, né? Só como conjunto, dois elementos, tá claro? Agora, né, se é mais do que isso, na verdade, entendeu? Na verdade, é o seguinte, a pré-imagem de uma certa classe de equivalência, né, do elemento do espaço projetivo vai ser formada por esses dois pontos. Por um representante que você escolheu e por menos ele. Mais ninguém. Nesse caso aqui, para essa projeção, essa é a coleção, a pré-imagem é essa. Particular, como essas aplicações, né, x e mais, x e menos, você está levando a imagem dela, isso aqui, ó, é só um hemisfério, então, quando você aplicar a projeção, tanto faz você pegar a parte de cima, né, como a parte de baixo, por causa disso aqui. É claro? Isso aqui vai no mesmo conjunto, né, vai no mesmo, digamos assim, aberto, dentro do espaço projetivo. É claro? Muito bem. Então, a parametrização que a gente vai considerar para o espaço projetivo vai ser essa composta aqui, natural, tá certo? Ou seja, você tem aqui a esfera, tá bom? Tem aqui a esfera, o bom desenho. Tem aqui a esfera. Tem aqui, vou desenhar aqui em cima, o conjunto B. Que é a bola. Aí a gente considera aqui uma parametrização. Na verdade, tem duas, né? XI. Vamos considerar XI mais. Por exemplo, que vai levar aqui na parte de cima. Vou pegar o interior aqui da bola. E vai levar aqui em cima. Tá? Agora a gente tem outra aplicação, digamos assim, mais abstrata, né? Que vai aqui no espaço projetivo. Tá bom? Não sei como é que eu desenho. Certo? Então, a aplicação que a gente vai considerar é essa daqui. Composta. Essa é a aplicação Y, I. Ela tá indo da bola no seu conjunto abstrato, espaço projetivo. Agora, qual é a observação que segue disso aqui? Né? Ou seja, como a pré-imagem de um ponto é só ele e o seu antípoda, tá? Isso aqui em particular, essa observação implica que a projeção, essa aplicação restrita a cada uma das calotas, não necessariamente, eu coloquei mais, mas pode ser mais ou a menos, tá? Você escolhe uma das duas. Essa aplicação é uma objeção, tá certo? Então, quando você restringe a projeção só, porque a imagem xi mais de B é só um hemisfério da esfera, tá? No hemisfério, por definição, a aplicação π vai ser uma objeção, vai ser injetiva, né?
é uma objeção, né? Para ficar claro, sobre a imagem, né? Na verdade, é melhor dizer que era uma injeção. É uma objeção sobre a imagem. Muito boa, minha letra. Está melhorando. Certo? Então, aí ficou bom para a gente, entendeu? Porque o B é justamente o domínio do YI. Então, quando você fizer isso aqui em B, né? Como é que isso aqui vai agir, né? Isso vai agir assim, né? Você vai ter B, você vai ter aqui xi mais de B, e depois você vai ter aqui um certo domínio, né, no espaço projetivo, que é a imagem. Tá certo? Então, você tem aqui, a primeira aplicação que você faz aqui é o xi mais, e depois você vai aplicar π. Isso aqui já é um diffeomorfismo, posso falar assim, tá? Uma aplicação objetiva, né? Porque é uma parametrização. E agora a gente está vendo que essa aplicação também, aqui nesse conjunto, ela é uma objeção, tá certo? Então, essa aplicação aqui, isso garante que essa aplicação também, ela é uma bijeção sobre a imagem, que é composta de um homeomorfismo com uma aplicação objetiva. O homeomorfismo, em particular, é objetivo, tá certo? Bom, e agora vamos... Como, né? Restrita esse conjunto, essa é uma objeção, você vai ter o seguinte, quando você calcular aqui a composta de YJ com YI a menos 1, tá certo? Você vai tomar a inversa de YI a menos 1, vai ser a inversa disso aqui, né? E com I, tá certo. Faltou uma linha daqui, mas o que a gente quis dizer aqui, na verdade, é o seguinte, né? Isso aqui é igual, nesse caso, restrita a esse conjunto, isso aqui tem inversa, e a inversa é xi mais a menos 1, tá certo? Composta com π, né, assim, no lugar certo, a menos 1, certo? Composta com π, no lugar certo também. Não vou colocar aqui, mas enfim, é o xj mais de b, composta com xj mais, certo? E aqui, onde houver interseção, onde fizer sentido, isso aqui é a identidade, certo? Então, ou seja, a composta dessas duas... Y é o que parametriza o espaço projetivo. A questão é a seguinte, a mudança de coordenadas para Y é exatamente a mudança de coordenadas para as parametrizações x e, certo? Como a gente sabe que isso aqui é diferenciável, então a gente conclui que essa aplicação é diferenciável. Simplesmente é a mesma. Outra coisa que a gente tira aqui é que essa aplicação é um diffeomorfismo local. Por quê? Bom, tá aqui, né, já é uma objeção, mas essa aplicação em coordenadas é exatamente a aplicação YI, entendeu? Então, restrito a esse conjunto, isso aqui vai ser um diffeomorfismo sobre a imagem. Por isso que essa aplicação aqui, a gente diz que... bom, é lá na frente, mas a gente tira como conclusão que essa projeção, ela é um diffeomorfismo local, tá? Não é um diffeo global, porque ela não é injetiva. Mas restrita às vizinhanças, onde ela é injetiva, ela é um diffeo. Repito, por quê? Porque escrever essa aplicação em coordenadas é exatamente a aplicação YI. Entendeu? Bom, e essa observação é que essas vizinhanças coordenadas cobrem todo o espaço projetivo, né? Por quê? Porque
todo ponto do espaço projetivo ele é coberto, né, por uma... Ou seja, ou P, essa parametrização aqui, né, x e mais, ela cobre ou um ponto P ou o seu simétrico. Entendeu? Ou seja, quando você tomar aqui um ponto no espaço projetivo, e você construir, né, com esse ponto você constrói essa aplicação, e aí você vai ter duas opções, ou o ponto ou menos o ponto está aqui, na imagem de x, de uma parametrização da esfera, por construção. Em outras palavras, tá? A mudança de coordenadas é diferenciável, é uma das coisas que a gente tem que verificar, e a segunda coisa é que essa coleção de domínios, que são todos iguais, e parametrizações, tá certo? Isso aqui cobre todo o espaço projetivo. Todo o espaço projetivo é coberto pela chamada vizinhança coordenada, ou seja, a imagem de y da bola pela aplicação y. Bom, essa é uma maneira. O Manfred já tinha feito outra maneira no livro, que eu não tratei aqui, tá? Falando sobre definir o espaço projetivo como sendo a coleção das retas no espaço euclidiano. Eu preferi não falar dessa outra forma aqui, só dessa, tá bom? Isso aqui pra gente vai ser suficiente. Essa forma ela é muito importante porque, na verdade, isso aqui é um protótipo para um caso ultra geral, tá certo? E daí a gente tem uma construção gigante de variedades diferenciáveis, que é sempre que a gente tem uma ação de um grupo agindo propriamente numa variedade. Como é isso? Considere G um grupo no sentido algébrico mesmo, tá certo? Mais ou menos assim. Então a gente vai dizer que o grupo ele age numa variedade M se existir uma aplicação φ, vamos chamar de φ, que vai de G vezes M em M, de tal forma que, para cada elemento do grupo, isso aqui vai ser um diffeomorfismo, tá? Bom, na verdade, esse não é o jeito que eu gosto não de falar, tá certo? Esse é o jeito que está no livro do Manfredo. Como é que eu gosto de imaginar isso aqui? É o seguinte. Eu gosto de pensar já o G, eu coloquei aqui embaixo, já como sendo um grupo de diffeomorfismo, tá certo? Porque, ó, para cada elemento do grupo você tem um diffeomorfismo, ou seja, o próprio elemento, para mim, já é um diffeom, entendeu? Como a gente viu aqui no caso da esfera. Aqui está o grupo, esse grupo aqui, como grupo, seria o grupo Z2, 0, 1, tá certo? Mas não é assim que eu vejo. Eu vejo como sendo a identidade e um outro diffeomorfismo, entendeu? Então, aqui, digamos assim, essa aqui é a apresentação abstrata. Você tem um grupo genérico, aí você vai dizer que ele age. Ora, ele vai agir no fundo, se os seus elementos forem os diffeomorfismos, entendeu? Ou um subgrupo de diffeomorfismos da variedade. Ok? Isso é uma coisa bastante profunda, a gente tem que ver com mais calma depois, tá? Mas essa aqui é uma boa apresentação, de qualquer forma. Vou dizer que o grupo age, então o exemplo anterior era o grupo Z2, nesse sentido que está aqui, é o grupo Z2 agindo na esfera. O Z2. Tá? Então, genericamente, ou seja, cada elemento do grupo vai corresponder a um diffeomorfismo da sua variedade, sendo que o elemento neutro corresponde ao diffeomorfismo identidade, então tem que estar no conjunto. E ele age pela composição, tá? Isso aqui está dizendo, ou seja, em outras palavras, né, o produto que eu estou considerando, na verdade, é a composta dos diffeomorfismos, certo? Isso aqui é a ação do grupo, digamos assim. Sempre existe? Não, nem sempre existe. Tá certo? Pode ser que seja sempre... Pode ser que tenha variedades cujo grupo seja só identidade, eu acho. O grupo de diffeomorfismos dela, né?
Bom, vamos lá. Então, eu penso, né, o que eu escrevi aqui é como eu penso. G é identificado para mim como o próprio grupo de difeomorfismos. Não necessariamente todos, tá? Pode ser só um subgrupo. Normalmente é assim que a gente pensa também. O grupo, por exemplo, quem é o grupo de difeomorfismos da esfera? Entende? Para se pensar. É um grupo bem grande, na verdade. É um grupo gigante. Bom, olhando dessa forma, a gente vai chamar isso aqui de ação. A ação do grupo na variedade, né? O grupo então, é uma coisa estática, digamos, a variedade é outra, mas quando você olha dessa forma aqui, você vai ver, a gente vai dizer que o grupo está agindo na variedade, ele está mexendo lá, né? Porque seus elementos são os difeomorfismos. Então, quando você olha, né, os difeomorfismos da variedade, você vai pegar um ponto e vai olhar, por exemplo, o que é que cada difeomorfismo vai fazer com aquele ponto, né? Como nós vimos, por exemplo, na Z2 em SM. Bom, mas isso não é suficiente, tá? A gente precisa de uma condição técnica, digamos assim, que é que o grupo ele haja, a gente vai pedir que ele haja propriamente, descontinuamente. O que é que isso significa? Isso significa, isso é interessante, né? Bom, tá aqui a definição. Tem a sua variedade. Dado um ponto, você vai achar uma vizinhança. Bom, você tem um ponto e tem, digamos assim, vou chamar de grupo de difeomorfismos, tá? Então, esse ponto, quando você aplica um difeomorfismo, estou chamando aqui de G, o difeomorfismo, ele vai levar esse ponto e outro ponto aqui, né? Se você aplicar por outro elemento, vai levar em outro ponto aqui. Você pode ainda multiplicar e isso aqui é outro elemento. E por aí vai, tá certo? Então, vamos dizer que o grupo age propriamente se ocorre o seguinte: para todo ponto a gente consegue uma vizinhança, de forma que quando você aplica os elementos, os difeomorfismos, essas vizinhanças ficam todas disjuntas. Entenderam? Então, não são difeomorfismos da esfera, da sua variedade, né? Aqui está a sua variedade. As aplicações são difeomorfismos da variedade inteira. Tá? Todos os pontos da variedade estão sujeitos a esse difeo. Tá? O que eu quero agora é o seguinte: quando eu aplicar esses difeomorfismos, em cada ponto eu acho uma vizinhança pequena onde as imagens são todas disjuntas. Novamente, é o caso da ação de Z2 na esfera, né? Porque quem seriam, digamos, esses domínios? Quem seriam essas vizinhanças, né? Dado um ponto, a maior vizinhança seria a calota que tem esse ponto como centro. Entendeu? No caso aqui do espaço projetivo, nesse exemplo daqui, né? Você tem aqui a esfera. Tá aqui. Quando você tomar aqui um ponto, quem é a vizinhança? A maior vizinhança com aquela propriedade vai ser um hemisfério aberto, que tem esse ponto como centro. É isso que eu estou chamando aqui, tá certo? Bom, por quê? Bom, se eu aplico... como aqui eu só tenho dois elementos, só tem um que não é identidade, quando eu aplicar nesse hemisfério aqui, tá? Quando eu aplicar o a imagem vai ser tudo aqui embaixo, né? E aí eles não têm interseção, tá? Eu estou olhando o hemisfério aberto, tá certo? A aplicação antípoda vai levar todo esse hemisfério vermelho, cujo centro é P, nesse hemisfério embaixo, cujo centro é menos P. E aí, como são abertos, esses dois não têm interseção. Então, digamos assim, esse aqui seria o domínio maximal para essa ação desse aí, tá? Quando isso sempre ocorrer, para todo ponto existir uma vizinhança com essa propriedade, isso aí é uma propriedade da ação desse grupo. A propriedade que ele age propriamente descontinuamente. Tá bom? É só uma definição
necessária, a gente vai ver daqui a pouco, tá certo? E a gente vai mostrar agora, né, que novamente, bom, é claro que o grupo, quando ele age, determina uma relação de equivalência, tá? E aqui, para isso, não precisa que seja propriamente descontínuo. Vejam só como é bonito isso. A gente vai considerar as classes de equivalência novamente, né? Ou seja, pode pensar isso aqui, o pessoal às vezes chama de órbita, né? Você vai ter o ponto, que é quando você toma a identidade, depois você pega os elementos, para cada elemento do grupo você vai, digamos, fazendo agir no ponto, tá certo? Isso aí vai dar uma coleção de pontos, às vezes a gente chama isso de órbita, mas é a classe de equivalência deles. Todos os pontos são equivalentes ao ponto dado. Novamente, a coleção das classes de equivalência, isso aqui é um conceito genérico, né? É o espaço quociente, tá bom? Vamos denotar dessa forma. Essa aplicação natural, né? A projeção canônica, como a gente viu no exemplo anterior, também tinha isso. E a afirmação é essa, tá? Aqui, a afirmação, sim. A afirmação, vou colocar aqui, desde que... Aqui eu preciso, desde que G haja, né? Propriamente descontinuamente. Para que isso aqui tenha estrutura de variedade diferenciável, é necessário, atenção, que o grupo haja propriamente descontinuamente. Tá bom? Sem essa propriedade, o que acontece com... Isso aqui faz sentido, tá? Olha só. Esse conjunto, ele sempre faz sentido, desde que você tenha uma ação. Não precisa agir propriamente descontinuamente, tá? Então, no caso geral, onde essa propriedade aqui falha, por exemplo, entenderam? Isso aqui é possível definir dessa forma, e aí, nesse caso, a estrutura que você tem é o que o pessoal chama de orbifold, certo? Uma estrutura mais genérica do que variedades aí, diferenciadas. Tem mais coisas, tem coisas que são mais bonitas, às vezes, inclusive, né? Você poderia ter coisas assim, tá certo? Pontos, digamos assim, não suaves. Tá claro? É isso que acontece, assim, uma das coisas que pode acontecer quando o grupo não age propriamente, entendeu? Mas não é o nosso assunto aqui, não. Espero que seja bonito. Muito bem, então... Como é que é a demonstração desse resultado? Essencialmente, é a mesma demonstração do caso do espaço projetivo, tá certo? Só que aí, como é um pouco geral, enfim, eu acho que a gente até aprende mais aqui. Vamos lá. A gente vai perceber algumas coisas a mais, eu acho. Considere, então, uma parametrização da sua variedade. Dado um ponto em M, pega uma parametrização, tá certo? E eu vou considerar aqui... Ruim, o Manfredo mudou a notação novamente, tá? Eu preferi segui-lo, né? Porque o Manfredo, ele definiu aqui a vizinhança, nessa definição de propriamente descontinuamente, chamou de U, né? Aí, para ser coerente com isso aqui, ele está chamando agora o domínio da parametrização de V e a imagem de U, tá? Nos exemplos anteriores, a gente estava usando a notação ao contrário, mas tudo bem, é só o nome. Ok, então, o que é que eu vou fazer? Aqui isso aqui é um diffeomorfismo, né? São dois conjuntos diffeomorfos, tá certo? Você tem a sua variedade, tem uma parametrização, tá bom? X, e aí tem a imagem dela aqui. Isso aqui esse conjunto é diffeomorfo a esse aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir esse conjunto,
posso fazer uma cada vez menor, pequeno, né? Porque aqui eu transpasso amplitude, aqui eu tenho noção de coisa pequena, né? De forma que a imagem, tá certo? Esteja contida, ou seja, uma vizinhança com a propriedade que eu quero, tá certo? Isso aqui é fundamental. Então, desde o começo, a gente já vai considerar as nossas parametrizações, sem perda de generalidade, definidas num certo domínio, onde a imagem já tem essa propriedade. Tá claro? Se não tiver, vocês me perguntam aí. Aqui, é claro, né, para todo G diferente de E. Certo? Primeira, digamos assim, primeira redução, né? Observe que eu posso cobrir minha variedade inteira com abertos dessa forma. Tá bom? Pronto. Considere, então, essa cobertura, né? Essa família de parametrizações, essa estrutura diferenciável para M, tá? A estrutura com essa propriedade aqui, repito. A estrutura é a coleção das cartas, das parametrizações, aliás, que tem essa propriedade aqui, cujas imagens são domínios, a definição aqui da ação C própria. Bom, em particular, como isso aqui acontece, tá certo? Necessariamente, essas aplicações, a projeção restrita a esses domínios aqui, cada uma delas vai ser sempre injetiva, né? Tá certo? Como antes também, porque vocês concordam ou não? Vamos lá, né? Suponha que π de, sei lá, P, tá certo? Seja igual, não seja igual a π de um outro ponto, P tio. Certo? Aqui do quociente. Do quociente. Então, isso significa dizer o quê, né? Isso aqui significa dizer que... Deixa eu chamar isso aqui de Q. Tá certo? Então, o Q, ele vai ser, digamos, um G aplicado em P. Concorda ou não? Porque, na verdade, aqui deveria ser assim, né? Classe de equivalência. Tá certo? Então, tanto, né, o π de P e o π de P tio estão na mesma classe. Se eles são iguais, eles estão na mesma classe. Então, o P, ele é o G, perdão, o que faz aqui, né? Todo difeomorfismo tem inversa, tá certo? E o Q também vai ser digamos, um G-til aplicado em P-til, certo? Então, isso aqui em particular implica que o P, né, por exemplo, ele é quem? É o G a menos 1 composta com G-til composta com P-til, tá? Aplicado em P-til, concordam? Ou seja, significa que o P pertence, ou melhor dizendo, né? Tanto faz, enfim. Isso aqui é um difeomorfismo, tá certo? Isso aqui é um difeomorfismo, chamado de H. Então, isso aqui é um H, um difeomorfismo aplicado em P-til. Do grupo, tá? Isso aqui pertence ao grupo. Pertence ao grupo. Eu mostro isso mesmo. Certo. Eu me enrolei aqui.
Um pouquinho. Π restrita a U é injetiva, né? Então... Oi, meu amor. Oi? Pode. Tá. Então vamos lá. Vou pegar P e petil, não sei se é a melhor letra. Os dois em U, ok? Ok. Então, dizer que eles têm a mesma imagem, P de P é igual a P de petil, né? Isso aqui significa dizer que eles estão na mesma classe de equivalência, né? Significa dizer que P é equivalente a petil. Certo? P é equivalente a petil. P é equivalente a petil. Ah, ok. Então, ou seja, isso é equivalente, tudo é equivalente. Tá? Ou seja, por exemplo, petil, ele é um G de P. Tá bom? Ok? Muito bem. Petil é igual a G de P. Pronto. Ok? Agora vejam só. Então isso implica que o petil pertence ao ponto G de U. Tá certo? Porque ele é G de um ponto que está em U. Só que petil pertence a U. Então ele está aqui também em U. Ora, U interseção G de U é vazio para todo G diferente de E. Ok? Então, isso. Então, como ele está aqui nos dois, a única opção é que o G seja a identidade. Vou chamar de id. Tá certo? Ora, se o difeomorfismo é a identidade, isso implica que petil é igual a P. Tá certo? Ou seja, se as imagens são iguais e o seu domínio tem essa propriedade, então os pontos são iguais. Em outras palavras, aqui, nesse conjunto, essa aplicação ela é injetiva. Tá bom? Ora, e aí, né, como X é uma parametrização, é um difeomorfismo, nesse conjunto aqui, observe que V é o domínio da parametrização, U é a imagem, tá bom? Então, quando eu compuser definido aqui essa aplicação vai ser injetiva também, tá bom? E se vocês, qualquer coisa, vocês me interrompam aí, tá bom? Continuando. Bom, aí não ficou bonitinho não, mas está claro, mas essa coleção aqui de parametrizações, tá certo? Domínios V e aplicações X, de forma que você escolhe de forma que ela
cubra M, tá certo? Como π é sobrejetivo, essa coleção também vai cobrir o espaço quociente. Bom, então o que a gente precisa ver agora é que a mudança de coordenadas é um diffeomorfismo, né? Sempre que acontecer de ter interseção entre as imagens dessas parametrizações. Tá bom? Então, agora eu vou denotar assim, pegar duas desses tipos, eu vou chamar uma de Y1 e a outra de Y2, tá certo? Então, essa coleção são todas as parametrizações que são dessa forma daqui, tá bom? Onde X é uma parametrização de M. Então, eu vou tomar duas que se intersectam dessa forma. Ok? E aí, por simplicidade, acho que vai ajudar, a gente vai chamar, ficou feio também aqui, mas a gente vai chamar de π1 simplesmente, ficou ruim aqui, mas π1 é a aplicação π restrita a esse conjunto, x1 de v1. E π2 é a aplicação π, né? Não ficou muito claro não, mas tá, na verdade, não é que não tá claro, é que tá ruim. Deixa eu tirar isso aqui. Na verdade, o que eu quis dizer é o seguinte. π1 é a aplicação π restrita a esse conjunto. E π2 é a aplicação π restrita a esse conjunto. Tá? Esse desenho aqui ajuda. Basicamente, é o desenho que está no livro do Manfredo. O que é que eu tenho, né? Eu tenho aqui o espaço euclidiano. Bom? Aí eu tenho essa parametrização, x1. Aqui é o Rn. E aqui é o Rn também. Bom? Tá certo? Então, aqui minha variedade M. Aí eu tenho uma parametrização aqui, x1. Eu tenho uma parametrização x2. O domínio aqui é V1, o domínio aqui é V2. E aí, pode ocorrer, né, ou seja, eu não sei o que acontece aqui, tá certo? Depois vamos ver alguns exemplos. Mas, quando eu aplicar a projeção π, essa vizinhança daqui, maior, que seria chamada de U1. U1 é o x1, tá, de V1. Essa aplicação tem uma imagem aqui. E essa outra tem uma imagem aqui. Aqui eu estou supondo que se intersectam são essas duas daqui. Tá certo? Isso aqui é o Y1 de V1. Isso aqui é o Y2 de V2. É muito interessante. Imagine que essa aqui é uma variedade muito grande, entendeu? Tem muitos elementos no grupo. Essa aplicação aqui, ela não é injetiva, tá? Ela não é injetiva, mas ela é sobrejetiva. Bom, aí esse é o caminho, você vem para M, depois passa essa aplicação. Como essa aplicação ela não é injetiva, né? Ela só é injetiva naqueles domínios pequenos, tá? Mas genericamente a gente não sabe ainda. Quando você aplicar, isso aqui mais ou menos é típico, tá? Pode ser que a imagem desses dois aqui se intersectem aqui embaixo. Tá bom? Agora vamos analisar o que está acontecendo aqui. O que é que eu quero mostrar, né? No fundo, o que eu quero é essa aplicação, né? Essa composta daqui é Y1, essa outra composta é o Y2, tá certo? Eu quero analisar essa aplicação aqui. Y2 a menos 1, Y1, não sei se eu coloquei nessa ordem.
Bom, mas não vai, no final das contas, é a mesma coisa. Acho que eu coloquei o contrário, mas tudo bem. Seria, né? Uma bobagem, mas essa daqui que eu tô olhando, tá? Tanto faz, né? Se uma, como elas são arbitrárias, né? A outra ordem também tem que acontecer, né? Que aplicação é essa? Eu aplico y2 e depois eu aplico y1 a menos 1. y1 a menos 1 e o y2. Aplico y2 e depois y1 a menos 1. Vixe Maria, menos 1. Certo? A questão é, dadas duas parametrizações do espaço quociente cujas imagens se intersectam, será essa mudança um diffeomorfismo, né? Isso que a gente precisa mostrar. Tá bom? Então, o que a gente faz, né? Tem um ponto aqui na interseção, Q, tá certo? Na interseção. Então, esse ponto, ele corresponde a um ponto aqui, que corresponde a um ponto aqui. Tá certo? Então, esse aqui seria o meu conjunto 2. Seria o x2 de V2, certo? Então, esse ponto Q, não sei se dá para ver, ele corresponde aqui a um ponto P2 e aqui corresponde a um ponto R. Tá? Então, eu vou tomar a primeira coisa, a gente vai tomar aqui uma vizinhança W de R, tá certo? De forma que essa vizinhança aqui seria o x2 de W, essa daqui, ela satisfaz aquela propriedade da ação do grupo ser própria, né? Nesse domínio aqui, tá bom? Bom, aqui está escrito o que eu falei, né? Eu peguei um ponto da interseção, esse aqui tem um ponto em V2 que é correspondente a ele, certo? Porque, né, essas aplicações elas são objetivas a certos domínios pequenos. Então, uma vizinhança W, de forma que, né, essa imagem esteja... eu quero que a imagem de W caia aqui na parte da interseção. Tá certo? Ok. Bom, nesse caso, né, como eu estou tomando a vizinhança aqui muito pequena, essa vai ser a vizinhança onde eu vou verificar a diferenciabilidade, tá bom? Diferenciabilidade é um conceito local. Como eu caí aqui na interseção, necessariamente, quando eu tomar essa aplicação restrita a W, né, isso vai ser y1 a menos 1, que é isso aqui, composta com y2, que é isso aqui. Certo? Ai, Jesus. Salvando sem querer. Bom. Certo? A observação-chave, essencialmente, como no caso do espaço projetivo, é essa daqui agora. Ok? Observe que π é a projeção canônica. Tá certo? Então, o que eu tinha feito aqui de vermelho, essa primeira parte aqui, ó, vou colocar de verde. Quando eu tenho dois pontos que têm a mesma imagem, certo? Isso me garante que eles são iguais a menos de um diffeomorfismo. Essa implicação, essa equivalência, ela era ainda independente, tá? Isso aqui vale sempre. No fundo, é isso que eu estou usando aqui agora, ou seja, desde que eu tenho agora dois pontos em M, P1 e P2, que têm a mesma imagem, tá certo? Que é a imagem Q. Então, isso significa que eles são equivalentes, ou seja, existe um elemento no grupo, né, um diffeomorfismo, que leva um no outro. Tá bom? Aí, como isso aqui é um diffeomorfismo, e, além disso, x2 de W, né? x2 de W, está contido naquela vizinhança pequenininha, porque as parametrizações foram escolhidas dessa forma, tá? Todas essas aplicações aqui, os domínios,
As parametrizações foram escolhidas de forma que suas imagens satisfaçam aquela propriedade do grupo agir propriamente descontinuamente. Estão lembrados? Então, como o W está contido em V2 e a imagem do V2 está contida em U2, e o 2 tem essa propriedade, tá certo? Então, essa aplicação aqui, que vai pegar um ponto aqui, ó, aplicar o π2 e aplicar o π1 a menos 1, isso aqui, na verdade, vai ser equivalente, né, a você tá como o G do P2, tá? Você achou um difeomorfismo, atenção, tá, o que leva o P2 no P1, tá certo? Então, necessariamente, essa aplicação aqui restrita é justamente esse difeomorfismo. Qual é o ponto? É o que a gente... Então, essa parte aqui do meio, nesse conjunto, coincide com o difeomorfismo da ação nesse conjunto. Tá certo? Então, essa aplicação é diferenciável. Ora, mas a minha mudança de parametrização, ela é uma aplicação diferenciável composta com essa daqui, composta com outra aplicação diferenciável. Isso aqui é diferenciável, isso aqui é diferenciável. Isso aqui, na vizinhança adequada, que a gente está mostrando que isso aqui, na vizinhança, é dada por um difeomorfismo, tá certo? Então, essa aplicação ela é a composta de difeomorfismos. Em particular, ela é diferenciável, né? Certo? Mais ainda, tá? Como no caso do espaço projetivo, essa conta está dizendo para a gente que, atenção, a projeção nessa carta coordenada, ela é igual a essa parametrização, certo? Que é um difeomorfismo. Então, isso está dizendo que a projeção canônica é um difeo local. Essa é outra afirmação que a gente precisa, certo? Então, em suma, se você tem a ação de um grupo numa variedade, o espaço quociente, o conjunto quociente, é uma variedade diferenciável, se ele agir propriamente, e, além disso, essa aplicação aqui é um difeomorfismo, tá certo? Local, difeomorfismo local, difeolocal. Essa variedade é localmente difeomorfa a essa daqui, certo? Ou seja, cada vizinhança daquela que deixa a variedade, que age propriamente, onde o difeomorfismo age propriamente, cada vizinhança é difeomorfa a sua imagem. Tá? Muito bem. Então, isso aqui é a apresentação geral, tá? De variedade quociente quando o grupo age propriamente. Esse exemplo, digamos assim, cadê? Esse exemplo geralzão, certo? Super importante. Isso é uma fábrica de exemplos, certo? Existe muita gente que pesquisa só estudando ações de grupos em variedades, criando variedades novas. E aqui o Manfredo apresenta alguns exemplos, tá? Importantes. O primeiro exemplo é a ação, é o grupo ZK, só que o índice em cima, né? Ou seja, o produto cartesiano de Z por Z K vezes. Entendeu? O ZK, né? Isso aqui é como se fosse o RK, né? Isso é Z cartesiano Z K vezes. É o conjunto dos pontos em RK com as coordenadas inteiras. Professor? Oi. A imagem travou aqui para mim. Não estou vendo o que o senhor está fazendo agora. Está parado uma figura. Para mim também travou. E também. Ixi, Maria. Deixa eu voltar aqui. Essa internet. O que vocês estão vendo agora? Agora eu estou vendo o exemplo que você estava falando. Pronto. ZK, conjunto dos pontos do RK com coordenadas inteiras,
a gente coloca o K em cima, tá? E o ZK embaixo para não confundir com outro grupo, né? Certo? Esse grupo aqui, ele é infinito. Z é um grupo infinito, Z2 é um grupo infinito, e esse Z aqui com índice embaixo, ele é finito. É o conjunto P até P menos 1. Tá certo? Para não confundir. Vamos. Muito bem. Esse grupo tem uma ação muito bonita no espaço euclidiano. Tá? É a ação por meio de translações. Então, ele vai agir... Pega um elemento aqui. Um elemento é um ponto, né, com coordenadas inteiras. Vou colocar ZK para não confundir aí, N. Tá? Então, dado um ponto com coordenadas inteiras, o que é que você faz? O diffeomorfismo que você faz é a translação por esse ponto. Então, isso aqui vai pegar o espaço euclidiano e você vai mexer na direção desse, digamos assim, desse vetor de coordenadas inteiras. Tá certo? E, nesse caso, né, é claro, né, que o grupo, a operação do grupo age seria a soma, né, e o elemento neutro é o ponto 000, do ZK ou do RK. Ok? Muito bem. Vou chamar isso de domínio fundamental dessa ação, tá? Essa ação, ela age propriamente. É mais ou menos fácil de ver, né? Como as coordenadas são inteiras, tá certo? Como é que eu faço para que eu encontrar um domínio que tem aquela propriedade, né? Que a imagem, quando você aplicar, vou aplicar isso aqui, vou aplicar uma dessas translações, eu vou aplicar uma translação com coordenadas inteiras, tá? Então, quando eu faço isso, então o que é que eu vou fazer, né? Por exemplo, eu vou pegar, imagina aí, bom, enfim, você pensa um pouquinho, o que é que eu fiz? Eu peguei um ponto arbitrário, né? Considero um cubo centrado nesse ponto, né? X é o ponto de coordenadas x1, xk, tá? Esqueci de colocar. E o y é o ponto de coordenadas y1, yk. Então, o que é isso aqui? Isso é um cubo, tá bom? Aberto, de lado 1, centrado no ponto X. Tá certo? De lado 1. Então, daqui para cá tem meio, daqui para cá tem meio, daqui para cá tem meio, daqui para cá tem meio. Tá aí a definição dele. Bom, é natural que seja esse cubo, né? Porque, ou seja, a distância, coordenada a coordenada aqui, né? Ela é sempre menor que 1, já que ele é aberto. Tá certo? De fato, tá aqui a demonstração, né? É meio tautológico, né? Ou seja, um elemento está nessa vizinhança, definição, né? Por definição. Se ele é um ponto da forma X, que é o centro, mais um ponto que está centrado num cubo, né? É a translação desse cubo daqui, centrado na origem. Tá claro? Sim, né? Bom, tome agora um ponto de coordenadas inteiras. Quando você aplicar o diffeomorfismo no ponto Y, certo? Que eu posso apagar. Quando você aplica o diff no ponto Y, o que é que ele faz? Ora, se o Y já é dessa forma, então o G é só a translação, tá? Estou chamando de G já esse ponto aqui. Então vai pegar o ponto, o Y, que é da forma X mais R, e vai somar G. Tá? Qual é a única chance desse ponto continuar dentro desse meu domínio fundamental? Eu tenho um ponto aqui, agora eu vou somar um ponto que tem coordenadas inteiras. Tá? Por construção, para qualquer número aqui diferente de zero, isso vai sair. Alguma das coordenadas vai ser maior, né? Então, a única chance desse ponto continuar é que o G, todo mundo seja 0, 0, 0. Tá certo? Isso aqui é a demonstração de que esse cara é um domínio fundamental. Tá certo? Ou seja,
todo ponto admite o domínio fundamental, ou seja, esse grupo ele age propriamente, tá? Essa conta daqui está dizendo para a gente que ZK age propriamente, eu vou chamar só propriamente em RK, tá? Pronto, então, pelo resultado genérico que a gente viu, isso aqui tem uma estrutura de variedade diferenciável, tá certo? Que é chamada de toro de dimensão K, ou K-toro. E, além disso, bom, a projeção canônica, ela é um diffie local, tá certo? Ou seja, a projeção do RK, né? Quando você fizer a projeção sobre esse conjunto, que é o RK quocientado por esse grupo, restrita esse domínio, tá certo? Isso aí vai ser um diffeomorfismo. Atenção, esse domínio está aberto, tá? Todo mundo aqui sabe como é que esse grupo faz, né? Por exemplo, se fosse dimensão 2, como é isso aqui? Você tem um R2, tá certo? Você pode escolher, por exemplo, o quadrado 0, 1. Então, o domínio fundamental, isso aqui seria o toro T2, tá? Quem é o toro T2? O interior, tem essa parte aqui de dentro aberta, que é o domínio fundamental. Agora, pela ação, né? Pela ação, isso aqui tem comprimento 1, esse ponto aqui é levado nesse, esse ponto aqui é levado nesse. A gente representa assim, para dizer que esse conjunto é identificado com nesse mesmo sentido, e esse segmento é identificado com esse no mesmo sentido, tá certo? Isso é uma outra visualização da ação do grupo aqui. Tá certo? Então, o conjunto todinho ele é identificado com esse quadrado mais essas identificações. Exercício, esse conjunto ele é compacto. Exercício, esse conjunto ele é homeomorfo ao produto de S1 por S1 K vezes. Tá? Ou seja, a gente já sabe aqui que é uma variedade diferenciável de dimensão K. O exercício é vocês verificarem que esse aí é homeomorfo a S1 por S1 K vezes, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício e me mandarem por e-mail, tá bom? Até, sei lá, quinta-feira. Vou colocar aqui até quinta. Até quinta. Hoje é 5, quinta é dia 8, né? 8/4. Tá bom? Por e-mail. Eu peço encarecidamente que vocês façam. É um exercício interessante, importante. E como é que fala? Aí vocês usam esse programinha aqui, ó, o CanScan. Tá? Deixar melhor do que a foto. Escaneia em PDF e manda por e-mail. É um exercício importante, é interessante. Aliás, eu quero discutir com vocês todos os exercícios, tá certo? Vou marcar uma aula de exercícios. Vocês que têm que fazer os exercícios, tá certo? Mas a gente precisa trabalhar com eles, entender, avançar para fixar mais a teoria, tá bom? Bom, então tá aqui uma apresentação do toro, às vezes chamado... Ainda não, mas em breve a gente vai estudar geometria riemanniana, vai ver que isso aqui tem uma estrutura riemanniana simples, né? Aí vira toro plano, toro flat. Ok, então... e mais ainda, tá? Esse exemplo é legal porque, como eu estava dizendo, né? Essa variedade quociente, ela é compacta, né? Por exemplo, porque ela é homeomorfa a esse produto aqui, um produto de compactos. S1 é compacto, tá? Produto cartesiano de compactos é compacto. Bom, enfim, é importante por várias razões, e porque também dá para fazer bastante coisa interessante. Certo? E aí tem mais um refinamento bacana
dessa noção aí de variedades quocientes, né? Que vale um pouco geral aqui. Você tem uma superfície regular no R3, atenção, simétrica com relação à origem. Então, ou seja, para todo ponto de S, um ponto está em S se e somente se o antípoda está em S. Tá? Imagine aí um conjunto em R3 que tem essa propriedade. Todo ponto está o seu antípoda. Qual o exemplo simples? Né? O exemplo simples é a esfera. Tá bom? Então, qual é o grupo que vai agir? Vai ser o grupo Z2 que vai agir nesse conjunto. Tá? É fácil ver que esse conjunto ele age propriamente. Tá certo? Aí o primeiro exemplo que nós vimos foi justamente esse. E, como eu falei, tá? Daquele exemplo nasce o caso mais geral, agora a gente voltou para ele. E esse espaço quociente aqui é o espaço projetivo real. Mas, por exemplo, esse conjunto, ele poderia ser, o S poderia ser um toro de revolução. Um toro de revolução, ele é uma superfície que tem essa propriedade. Simétrica com relação à origem. Tá bom? Então, a aplicação antípoda, ela age aqui. Quando você olha o quociente, essa nova variedade, ela vai ser a garrafa de Klein. Isso aqui é a definição. Tá certo? E o outro exemplo é a faixa de Möbius. Quando você considera, agora, olha que interessante, já é um conceito um pouquinho diferente. Aqui tem bordo, embora a gente não tenha falado, né? Tudo bem que está aberto. Bom, enfim. Mas, enfim, quando você olha uma faixa, qualquer cilindro, né, qualquer raio, como aqui também. Tá certo? É claramente uma aplicação invariante, uma superfície que é invariante pela aplicação antípoda. Quando você passa o quociente por esse grupo, tá? Ou seja, a identidade e o antípoda, esse quociente aqui, o que você obtém é a faixa de Möbius. Tá certo? Vamos ver nos exercícios, inclusive, né, que essas três variedades não são orientáveis. Certo? Um livro que eu gosto muito de recomendar, o livro do Zeeman, disponível na página do INPA, sobre a classificação das superfícies de dimensão 2, tá? Superfícies abstratas, orientáveis ou não. Aí lá ele mostra que ele define lá o que seria você fazer, digamos, colagens, costuras, entendeu? É bacana. Deixa eu só mostrar uma coisa que tem lá, que a gente não tem muito tempo para estudar. Mas se você considera, por exemplo, a esfera S2, tá? A esfera de dimensão 2. Aí você tira um disco. Tá? Observe que a faixa de Möbius, o bordo da faixa de Möbius, o cilindro ele tem dois bordos, tá? Tem esse bordo e tem esse outro bordo aqui. Né? Tem dois bordos. Quando você aplica o quociente, o bordo agora vira uma curva só, tá certo? O bordo da faixa de Möbius é uma curva fechada. É uma curva fechada. Toda curva fechada, ela é diffeomorfa a um círculo. Tá certo? Tá claro? O bordo da faixa seria isso aqui, ó. Bom, enfim, mas o bordo da faixa de Möbius é um círculo. Aí lá o Zeeman, se agora o primeiro nome dele, morreu há pouco tempo. Zeeman, não sei se tem dois N's. Matemático inglês, acho que é de Oxford. Aí lá ele ensina o seguinte, você pega a faixa de Möbius, como o bordo é um círculo, você pega a sua esfera, tira uma bolinha, então ficou um buraco. Só que o bordo desse buraco também é um círculo, né? Aí você pega a faixa de Möbius e você costura a faixa de Möbius aqui. O bordo da faixa de Möbius você costura aqui nesse bordo. Como é um círculo, existe uma objeção entre esse bordo e esse, certo? Você faz essa costura. Quando você costura, a gente chama isso de soma conexa.
A esfera soma conexa com, vou chamar, com a faixa de Möbius, C sobre Z2. Quando você faz essa soma conexa, o que você obtém é o RP2. Esse livro está em português, é um livro sobre topologia de superfícies. É simplesmente a coisa mais linda que eu já vi de matemática. E lá ele explica isso aqui bem direitinho. Certo? No fundo, tem um exercício lá no livro do Manfredo sobre isso, né? O Manfredo argumenta. Cadê? Ah, exatamente. Exercício 4. Mostra que o plano projetivo, ele chama P2R, agora que eu vi, notação diferente. É não orientável. Sugestão, mostre que a variedade é orientável, toda aberta é orientável. Isso é fácil. Então, mostre que o espaço projetivo, ele contém um aberto diffeomorfo à faixa de Möbius. Logo, não é orientável. Tá? Esse exercício ele é simples. Deixa eu fazê-lo logo, né? Não é assim não, tá? Esse exercício. Ah, Jesus. Tá claro aí, exercício 4, todo mundo tá vendo? Como é que a gente faz esse exercício? Esse exercício, veja só, a maneira é a seguinte. Você tem a sua esfera, tem aqui o equador, tá certo? Então, você vai considerar aqui a aplicação, considera, só para terminar a aula aqui, considera agora a aplicação projeção, tá certo? Aplicação projeção. Então, isso aqui vai cair na esfera, né? Você vai ter aqui o espaço projetivo. Eu vou continuar chamando de RP2, tá? Não, RP2. Foi assim que eu chamei, né? Tá certo? Essa aplicação, ela é um diffeomorfismo local, não é o global, mas é um diffeom local, tá certo? A observação é a seguinte, né? Quando você considera aqui o equador, considera uma faixa pequenininha, tá certo? Uma faixa pequenininha do equador, aberta, um aberto. Tá claro? Pega esse aberto. O exercício, então, né, essa faixa aberta aí em torno do equador é uma coisinha assim, ó. Tá certo? Isso é diffeomorfo a um cilindro. Concorda? Né? Você diminui aqui um pouquinho e deixa aqui rechofundir. Vocês concordam? Então, você tem aqui essa aplicação que é um diffeom local que leva a esfera inteira, no espaço projetivo inteiro. Atenção. E tem esse abertozinho que é uma faixa na esfera em torno do equador. Tá certo? Então, a imagem aqui dentro dessa faixa, vocês têm que verificar que é um aberto. E esse aberto, né? Esse cara seria o π dessa faixa. Vamos chamar esse cara aqui de faixa. Tá certo? Como esse conjunto aqui, essa faixa é diffeomorfo a um cilindro, e o quociente do cilindro, eu estou dizendo que é a faixa de Möbius, isso aqui é a definição. A faixa de Möbius, a gente pode definir assim, como sendo esse quociente. Tá certo? A altura não é importante aqui, nem o raio. Tá claro? O que é mais importante aqui é a forma. Ou seja, se você tiver coisas diffeomorfas aqui, você vai ter aqui no quociente uma coisa diffeomorfa também. É só fazer a composta, tá certo?
Mas topologicamente, né, você tem ainda é uma faixa de Möbius, uma coisa diffeomorfa faixa de Möbius. Tá certo? Bom, então, mas justamente, como o quociente da faixa pela aplicação, pela ação do grupo Z2 é a faixa de Möbius, tá? Então, e é também a imagem dessa faixa aqui. Então, o que você está construindo é a faixa de Möbius dentro do espaço projetivo. Tá bom? Devia ter chamado de M. Devia ter chamado de M. Tá certo? Então, isso vamos dar tilt aqui. Certo? Então, isso aqui constrói dentro do espaço projetivo um aberto de diffeomorfo a faixa de Möbius. Como a faixa, se você provou antes, se você sabe mostrar que a faixa de Möbius é não orientável, né, e o exercício 4 é trivial, o exercício 4, né? O exercício 4 é para mostrar que se uma variedade é orientável, qualquer aberto dela também é orientável. Eu já comentei, né, que qualquer aberto de uma variedade diferenciável não é uma variedade diferenciável. Se você olhar a definição lá de orientabilidade que a gente deu, particular, todo aberto também vai ser orientável, vai ser uma variedade orientável. Todo aberto tem uma variedade orientável, também é uma variedade orientável, tá certo? Bom, aí se você sabe de alguma forma que o espaço projetivo, que a faixa de Möbius não é orientável, então essa observação vai garantir que o espaço projetivo também não é orientável, porque você consegue construir a faixa de Möbius dentro dele, aberto, como conjunto aberto. Ok? Eu vou encerrar a aula por aqui. Perguntas? Professor, é uma pergunta, só uma dúvida. Por exemplo, a gente acabou de ver bastante